Bom dia, segundo ano, como estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. E a gente vai começar falando hoje, a gente encerrou o assunto de vanguardas europeias e agora a gente vai falar do modernismo, de como essas vanguardas elas influenciaram aqui no Brasil. Lembrando que elas demoraram um pouquinho para chegar aqui, elas não aconteceram ao mesmo tempo, na época não havia internet, essas coisas, tá? Então, para que os artistas brasileiros soubessem o que estava acontecendo lá fora, eles precisavam do rádio e para eles verem, eles precisavam viajar para lá. Então, havia, lógico, alguns artistas que moravam lá, que estavam passando uma temporada, filho de burguês, né, que ia para lá para estudar na Europa, então se influenciou e veio para o Brasil e influenciou os artistas brasileiros. Aqui no Brasil, a gente estava vivendo um período que era marcado pelo romantismo e pelo realismo, tá? Alguns ainda no neoclassicismo, mas eram poucos, a maioria dos artistas estão vivendo essas fases romântica e realista no Brasil. Então, vocês podem perceber que quando o modernismo chegou aqui, teve um impacto muito forte na sociedade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desse modernismo, lembrando, a Semana de Arte Moderna, tá? O modernismo, todo mundo já ouviu falar da Semana de Arte Moderna, Semana de 1922, quando foi marcada por vários artistas que se reuniram para fazer uma grande exposição, né? Uma grande semana com muita arte, inspirada nas semanas artísticas, né? De exposições que tinham em Paris, tá? Então, o modernismo ele aconteceu no Brasil de maneira gradativa e dois eventos que ocorreram aqui serviram de estímulo para as modificações artísticas de Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Então, a gente vai falar de duas exposições, dois eventos que aconteceram. Uma em 1913, com o lituano Lazar Segal, né? Ele veio ao Brasil e fez uma exposição das suas obras com forte influência expressionista, tá? E algumas coisas cubistas também. E teve uma boa receptividade da crítica. Por quê? Porque no Brasil as pessoas têm a tendência de aceitar facilmente aquilo que é estrangeiro e rejeitar aquilo que é da casa. Então, vocês vão perceber aí. Em 1913, o lituano vem ao Brasil, Lazar Segal, e traz as suas obras e tem uma boa receptividade da crítica. 4 anos depois, apenas, com Anita Malfatti, que é brasileira, ela morava nos Estados Unidos, ela chega e faz uma exposição com suas telas com fortes influências tanto expressionista quanto do cubismo cezanista. Ela tinha influência do cubismo de Paul Cézanne, aquele protocubismo que não tinha nome ainda, lembra? De você estruturar os personagens ou os objetos pintados, você via a estrutura geométrica deles. E ela tinha essa influência, tá? E aí, o que acontece? Ela tem a péssima receptividade da crítica, ela é achincalhada nos jornais por um carinha chamado Monteiro Lobato, o mesmo escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele era um artista que estava ali transitando entre o romantismo e o realismo, e, obviamente, que ele não aceitou essas mudanças, né? Principalmente porque ele era de uma fase que era totalmente voltada para o Brasil, para o interior, para a arte brasileira, a arte nacional, e buscava inspiração dentro do próprio Brasil. Isso aconteceu tanto na terceira geração do romantismo, quanto acontece, né, que é aquela coisa de você valorizar o herói nacional, quanto no realismo, né, naquela coisa do realismo de mostrar o homem brasileiro mesmo, o homem do interior, o caipira e tal. E ele não aceitou bem essa coisa, essas influências europeias. Ele achava que isso não fazia parte da arte brasileira e ele achincalhou ela. Inclusive, ele usou um argumento dizendo que ela era louca, né? Deu a entender que ela era louca, que a obra dela era fruto de demência ou de delírios, enfim. E isso não é muito diferente do que 20 anos depois, em 1937, Hitler fez na Europa.
Lembram que na Europa está rolando as vanguardas europeias e está entre guerras, e Hitler faz uma exposição em 1937 chamada Exposição de Arte Degenerada. E nessa exposição ele coloca artistas da vanguarda, né, pinturas, obras de artistas de vanguarda ao lado de obras de pinturas feitas por doentes, né, dentro de clínicas psiquiátricas e instituições, né, manicômios, que se chamava antes. Ele fez essas pessoas fazerem pinturas e colocou as pinturas lado a lado para provar para a sociedade que aqueles artistas de vanguarda, eles eram loucos, que onde eles buscavam a inspiração era no mesmo lugar onde que fazia aquelas outras pessoas serem loucas, né? E aí, só que ele ainda colocou um ambiente sujo, mal iluminado, as pinturas tortas, sabe? Mas tudo isso para deixar o ambiente assim de gesto para quem entrasse e fosse assistir. E acabou que as pessoas gostaram, né? Houve um achincalhamento também da mídia lá, né? Da crítica especializada, mas o tiro saiu pela culatra e o evento deixou os artistas ainda mais famosos daquele movimento. Então, percebam aí que os discursos, né, entre Monteiro Lobato e Hitler, nesse sentido, sobre a arte moderna, eram parecidos. Lembrando aqui um adendo, um parênteses, Monteiro Lobato ele era eugenista. O que é isso? Ele era partidário de uma ideia de limpeza étnica no Brasil, de fazer o Brasil ser limpo etnicamente falando, através da eugenia, em que haveria uma raça superior, né? Não muito diferente dos pensamentos de Hitler, tá? Nesse caso, sim, Monteiro Lobato ele era racista, então ele tinha essa ideia maluca aí, mas isso não vem a caso, isso foi um parênteses apenas para linkar a ideia, né, da crítica de Monteiro Lobato a Anita Malfatti, à ideia de Hitler em relação às vanguardas europeias, o que ele pensava sobre isso, tá? Então, esses dois eventos, eles vão influenciar os artistas que iniciaram a arte moderna no Brasil, tá? Aqui você tem uma obra de Lazar Segal, vejam que o pescoço dessa pessoa, tá vendo? É um cilindro, então você vê aqui muita influência do cubismo, aqui ó, o rosto também influência do cubismo de Pablo Picasso, lá naquela obra As Damas d'Avignon, e você vê também influência do expressionismo nas cores, né, das obras dele. Aqui são duas obras de Anita Malfatti, então essa obra do Homem Amarelo, essa da direita, ela foi a principal fonte de ataque de Monteiro Lobato, e, obviamente, quando houve a Semana de Arte Moderna, Mário e Oswald de Andrade fizeram questão de que essa obra estivesse presente na exposição em local de destaque, tá? Então, o que aconteceu? Essas críticas ao trabalho de Malfatti foi que motivaram, né, a união desses artistas em favor dela, sedentos por transformação na arte brasileira. Então, um grupo de intelectuais e artistas de elite, obviamente, burguesinhos, tá? A Semana de Arte Moderna foi um evento de elite, mas de pessoas que tinham contato, né? Não foi um evento de total da arte moderna, mas foi um evento que marcou a nossa história e que abriu caminho para que outros artistas tivessem essa oportunidade de exporem, de trabalharem, tá? Então, foi um grupo de intelectuais e artistas que organizaram o evento e se tornaria um marco no avanço da arte moderna no Brasil. Foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, por ocasião de uma comemoração, né? Na época estava sendo comemorado 100 anos da independência do Brasil, e eles resolveram fazer uma comemoração, uma libertação, a independência da arte dos padrões, né, rígidos que havia tanto no romantismo como principalmente no realismo, e agora eles não precisavam mais ficar apegados ao passado e poderiam trazer o moderno para a arte também.
Então, com a exposição de de mais ou menos 100 obras, né, de pintura e escultura, e 3 sessões de literatura e música, que eram a síntese da arte alternativa e vanguardista no Brasil. E aí, a partir daí, vem a fase histórica do modernismo, aí a gente vai ter o modernismo de primeira geração, que são esses artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, e outros, como Tarsila do Amaral, que não estava presente, tá, gente? Lembre-se disso. Tarsila do Amaral não estava presente, não participou da Semana de Arte Moderna. Nessa época, ela estava em Paris, ela veio depois ao Brasil e integrou essa primeira geração, né, do modernismo, e que lança base para o resto do movimento, né, para a arte moderna brasileira. Aí vem a segunda geração e depois a terceira geração, tá? Então, a Semana de Arte Moderna foi um marco nesse percurso, essa primeira geração totalmente influenciada pelos movimentos de vanguarda europeia, tá? Eu vou deixar para vocês esse vídeo, né, que mostra a Semana de Arte Moderna no Brasil. É um videozinho da minissérie da Globo chamada Um Só Coração, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês e vou deixar junto com a minha aula, tá? Logo após a minha aula, você vai ver que tem um vídeo aqui, aí vocês assistam. E logo depois eu vou deixar algumas atividades sobre o modernismo no Brasil, sobre essa Semana de Arte Moderna, né? E como aconteceu, esses primeiros artistas que se envolveram, né? Ela foi um sucesso de crítica, como ela foi recebida, né, pelo público. Tudo isso vocês vão ver nesse vídeo. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os artistas que integraram essa Semana de Arte Moderna, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.